você começa falando no livro é sobre a família disfuncional de José. José cresce num ambiente totalmente disfuncional, com um pai que tinha a predileção por ele, um ambiente complicado, com irmãos complicados. Como José consegue romper isso? Exatamente, Diogo. Essa é a ideia, foi passar mesmo essa família disfuncional de José, porque normalmente as pessoas têm uma visão errada de que alguém que deu muito certo teve talvez um passado perfeito, veio de uma família perfeita, tem um sobrenome daqueles que indica tudo. E não é o caso de José, apesar dele vir de uma família patriarcal bíblica, mas a família de José é completamente disfuncional. Né? Além, não é só a questão da predileção dos seus pais, porque também muita gente que lê a história de José lê mais essa parte, fala, ele foi o filho predileto, gerou ciúmes, foi vendido pelos irmãos, a história dele não foi tão boa. Mas quando a gente olha para a história de José, o lar que ele cresceu, o seu pai, por exemplo, teve 4 esposas simultaneamente e filhos com as 4 simultaneamente. Então não foi fácil para José crescer e nem para nenhum dos seus irmãos com 3 madrastas cada um. Sim. E também imagina a briga que foi por Danoninho e Todinho no lar de José, né? Leite de cabra. Não foi tão fácil assim. Mas quando você começa a olhar para a história deles, por exemplo, uma irmã de José foi estuprada. Né? A Bíblia vai contar isso em Gênesis 35. A irmã dele foi estuprada. Os irmãos de José, em reação ao estupro da irmã, entram numa cidade chamada Siquém e eles assassinam todos os homens que eles encontram pela frente, até achar o estuprador. Então, olha o ambiente que ele foi criado. Né? E aí depois teve casos terríveis na família de José, que a Bíblia não esconde. Por exemplo, o irmão dele mais velho, Rubens, tem um caso com uma das madrastas. Exatamente. O outro irmão, Judá, engravida a própria nora. Aí tem a predileção, então, ou seja, o lar dele foi disfuncional. E quando a Bíblia diz que José, com 30 anos, se torna governador do Egito, aos 30 anos ele é o governador da maior nação da época, isso precisa nos ensinar alguma coisa, porque o background dele é muito difícil, a família dele é muito difícil. Como que um jovem consegue encarar todas essas disfunções e aos 30 anos ser governador da maior nação? Ele tinha motivo para ter todos os traumas do planeta. Né? Exatamente. Qualquer um de nós, se visse um jovem como José na esquina e dizia, tem tudo para ser o mais complexado, amargurado, abandonado, deprimido, e talvez algumas vizinhas diriam, esse aí não vai dar em nada, ó a mãe dele, ó o pai dele, né? José, por exemplo, ó, como a gente falou, além de ter 3 madrastas, a mãe dele morre no parto do seu irmão mais novo, Benjamim. Então ele fica órfão de mãe com 3 madrastas. Exato. Não foi fácil para ele, com toda certeza. E as outras tinham mais filhos de José, né? Mais então, filhos, tinham mais irmãos filhos de Jacó. comuns da mesma mãe. Né? Exatamente.